Olá, senhores. Meu nome é Luiz Oliveira e hoje eu irei apresentar a vocês o nosso software analisador de diagramas de Bode para filtros analógicos. Bom, senhores, o que nós iremos apresentar é um software desenvolvido aqui pela Faplo, eh, um software que ele tem a capacidade de realizar a análise do diagrama de Bode de modelos de filtros analógicos, tá? Vamos apresentar para vocês ah, três curvas principais que esse software consegue mostrar para a gente. A primeira delas é o Bode ideal, ou Bode assintótico. A segunda delas é uma simulação de uma curva de uma função de transferência, melhor dizendo, de um filtro analógico no domínio da frequência. E a terceira é justamente uma validação experimental do comportamento de um filtro. Tá? E todas essas três curvas serão plotadas usando o nosso software. Tá? Ele foi testado e projetado aqui pela a fundação da Faplo e, e o que vamos mostrar para você é justamente essa integração. Tá? Vamos validar utilizando o osciloscópio da Rigol, que foi gentilmente emprestado justamente pela Rigol Brasil, aqui para a nossa fundação, para a gente fazer esses testes. E, e a gente vai mostrar a configuração desse osciloscópio, como que se traça essas curvas, porque ele tem essa capacidade, então por isso que a gente vai conseguir validar o o, o nosso software. E também vamos mostrar para vocês aí um equipamento muito legal, que é o testador de multifunções, que serve justamente para a gente medir os valores reais dos nossos componentes resistores, capacitores, indutores, né, que mostra para a gente aí qual é o valor nominal de resistência, capacitância, indutância, dentre outros componentes, que isso é uma etapa fundamental quando se trata de projetos de filtros, que justamente a gente consiga entender como que a gente consegue chegar, mesmo considerando as nossas limitações práticas, o mais próximo possível do nosso bold ideal, tá? Que é o bold assintótico. Bom, pessoal, então o nosso software aqui da Faplo, ele é esse que a gente está mostrando aqui na tela. A gente vai rapidamente mostrar aqui, mas vamos mostrar ele ao vivo para vocês. Ele basicamente tem as principais funções dele é o quê? É projetar filtros analógicos, tá? Então, tem os principais requisitos de projeto que o usuário pode inserir ali, como a seleção do tipo de filtro. Aqui temos quatro tipos básicos, que é o passa baixa, passa alta, passa faixa e rejeita faixa. Isso é ideal, pessoal, para o ensino de filtros analógicos, tá? Então, para você que é professor ah, de curso técnico ou de engenharia, ou é o aluno, ou é o engenheiro, isso é muito legal, essa ferramenta para você utilizar, porque ele já mostra de forma visual como é o comportamento daquelas equações matemáticas no domínio da frequência, que são muitas das vezes bem complexos. Então, aqui é uma ferramenta bem versátil, que mostra para você rapidamente o comportamento dos filtros. Então, tem a simulação de filtros de primeira até ordem superior, tá? Uma varredura em frequência logarítmica permite realizar o diagrama, esboçar o diagrama de Bode de magnitude e fase do sinal, igual a gente está vendo aqui. Possui marcadores para a gente poder ver justamente qual que é a magnitude e fase na frequência do sinal que a gente está analisando. E, além disso, a gente consegue ver também o plano complexo do do meu filtro, em que eu posso ver os polos e os zeros, onde é que eles estão posicionados sobre o plano complexo, para mim ver o critério de estabilidade do meu filtro, né? O quão bem projetado ele está, tá certo? Então a gente permite todas essas funcionalidades e, além disso, o software já, quando você projeta o filtro, ele já te fornece os valores reais dos componentes passivos. Aqui se trata de resistores e capacitores, que para você, para o projetista projetar lá, né, confeccionar o seu filtro na prática, ah, que dê o comportamento do simulador. Então, aqui nesse campo aqui, componentes do filtro, ele já te mostra qual é o valor de resistor e capacitor, aqui considerando um filtro RC, né, componentes RC, para o seu filtro a ser desenvolvido. E caso você tenha já esses componentes, vamos supor que tem uma placa que tem já esse filtro. É muito comum a gente ver esses filtros RCs no estágio final
de um circuito de condicionamento de sinais antes de entrar num ADC. Tem esse filtro. E aí você quer saber qual que é a frequência de corte. A gente também projetou uma calculadora RC, já que rapidamente já te fornece qual é a frequência de corte que se trata quando você tem um resistor e um capacitor, tá? Então essas são as funcionalidades, principais funcionalidades do software. Tá? Bom, o osciloscópio da Rigol, nós já falamos em alguns outros vídeos, tá? Então, aqui basicamente o que nós iremos utilizar do osciloscópio é a função Bold, que é uma função muito legal de ser utilizada, tá? Não é qualquer equipamento que tem essa possibilidade. Estamos falando de um osciloscópio e, portanto, ele é um equipamento que analisa sinais de tensão que variam no tempo, tá certo? Então, são séries temporais de tensão, e mesmo assim, como ele tem um gerador de funções arbitrárias integrado, ele consegue gerar e medir tensões nos seus multicanais, nesse caso, 4 canais. Então, a gente consegue, no caso, esse Rigol aqui especificamente, ele tem um software interno que traça o diagrama de Bode e salva isso num CSV, tá? Que a gente consegue analisar posteriormente, que é justamente o que o software faz, tá bom? O nosso software da Faplo faz, analisa os dados gerados por esse osciloscópio, tá certo? E por fim, para a gente ver também as limitações do mundo real, a gente tem um testadorzinho, está mostrando para vocês também, um testadorzinho multifunções T7, que ele mede já para a gente o valor de resistência, capacitância, indutância real do nosso componente, e a gente pode modelar e ficar mais próximo das nossas curvas ideais, curvas assintóticas, tá certo? Aqui está o software, essa é a carinha dele, já está inclusive um sinal aqui. Bom, temos aqui no canto superior esquerdo, perdão, o menu de seleção, onde a gente pode selecionar o tipo de filtro que a gente quer projetar. Então, vamos supor que é o que já está aqui, né? Um filtro passa baixa do tipo Butterworth, né? Ele possui a capacidade de gerar até 4 tipos de respostas de filtros, né? Butterworth, que é de máxima planicidade, tá? E a gente pode selecionar o tipo de ordem desse filtro, o de primeira ordem, segunda ordem ou N ordens, com a sua frequência de corte, que aqui seria o ômega zero, tá? Na verdade, o ômega P, né? A gente consegue ver isso aqui no plano complexo. A varredura em frequência e até que frequência a gente quer analisar o nosso comportamento, né? Dependendo da frequência, a gente não precisa ir tão longe, né? Dependendo do filtro, né? Da frequência de corte. E, bom, vamos gerar esse sinal, ele já está gerado aqui, né? Vou colocar um outro aqui de 2000 para a gente ver ele sendo gerado. Gerou uma frequência, perdão, aqui. Deixa eu voltar, deixa eu colocar aqui uma frequência de corte, tá, de 5000. Ó, ele gerou. Tá, e como que eu sei que a frequência de corte aqui está em 5000? Frequência de corte, como sabemos, é a frequência em que a magnitude cai 3 dB. Então, se a gente olhar no gráfico de magnitude do diagrama de Bode, quando cai 3 dB, ó, e é exatamente por aqui, ó, mais ou menos por aqui, ó lá, em 5000 Hz, está caindo 3,1 dB, né? Mais ou menos aqui. Se eu olhar exatamente o que eu projetei. Tá? E a fase, como é um filtro passa baixa, nesta frequência, que é em torno de 5K, lá, menos 45, porque é um filtro passa baixa, ele sai de 0 graus até menos 90 graus, tá certo? Então tá aqui, né? Isso é um comportamento que o software simulou, né, a uma aproximação por meio da resposta de primeira ordem, que é Butterworth. Agora, o modelo ideal dele seria isso daqui, que é justamente o comportamento assintótico, ou é aquele que o engenheiro faz de rascunho. Quando der tal 5 kHz, ele vai cair 20 dB por década. Vai começar a cair 20 dB por década, que é justamente um filtro de primeira ordem.
quando a gente observa aqui a linha preta, é justamente o comportamento assintótico do filtro. E repare que do comportamento assintótico, isto é, ideal para o de simulação, que isto é, o modelo que a gente tem a matemática, né, a modelagem matemática da função de transferência do filtro, temos aqui uma diferença de 3 dBs na frequência de corte, tá certo? É uma aproximação é, que é razoável, tá? Uma vez que bem conhecido o nosso problema e bem modelado, a gente pode manipular essa frequência de corte e ter o comportamento desejado, tá? Mas e se eu utilizar um osciloscópio ou um equipamento, como é que eu sei que meu filtro está funcionando, né? É justamente como que eu faço, como que eu testo o meu circuito para ele funcionar da forma que eu quero. Isso que a gente vai mostrar hoje, tá? Que é usando aqui coletando os dados do, do Rigol. Então, por exemplo, o software permite eu fazer isso. Então, aqui, no caso era um filtro de 1K. Ó, aqui, olha que legal. Eu tinha testado mais cedo um filtro de 1K, que é o que a gente vai mostrar aqui para vocês ao vivo. E aqui eu estou vendo a diferença entre o que o, o experimento me mostra, que é o em vermelho da Rigol, e o que a simulação me mostra sobre o comportamento em frequência. Então repare que o comportamento é muito próximo tanto do simulado quanto do ideal. Então, em termos práticos, né, quando o engenheiro, pesquisador ou projetista conhece muito bem qual é o fenômeno a ser filtrado, você pode manipular esses requisitos de projeto para justamente fazer com que você elimine esse sinal e permaneça com o sinal a ser protegido sem que haja atenuação, né? Então, o software aqui ele permite fazer isso. E observe aqui, ó, pessoal, temos aqui um polo no eixo real, né, encosta no eixo real, um só, então trata-se de um filtro de primeira ordem. Aqui no nosso software, a gente pode também modelar filtros de outras ordens, um filtro de segunda ordem, por exemplo. Opa, filtro de segunda ordem, por exemplo, que é o que a gente está mostrando aqui. A gente pode exibir aqui, por exemplo, de primeira ordem, passa alta, que é esse comportamento, e tem também um comportamento assintótico para ele, olha que legal. Então, isso para didática, para ensino, é muito legal esse software. A gente pode mostrar também o filtro passa-faixa, que é o que a gente vai mostrar aqui, inclusive um problema prático do filtro passa-baixa passivo em cascata. Olha aqui o comportamento assintótico, tanto na magnitude quanto na fase. E o rejeita-faixa, e aqui está, o assintótico e uh, o simulado. Repare que esse é o simulado, comportamento, essa descontinuidade aqui, que é característica do rejeita-faixa, né? Enfim, temos também a simulação aqui de outros comportamentos, como o Chebyshev. Vamos colocar um filtro de quarta ordem para a gente entender o Chebyshev aqui, ó. Se a gente der um zoom, usando aqui a ferramenta de lupa, a gente consegue observar o comportamento de um Chebyshev de quarta ordem, que é o que? Ele tem 4 picos, aqui ó, 1, 2, 3, 4. Esse é o Chebyshev de quarta ordem do tipo 1, tá? Em que a gente tem uma oscilação na banda passante. O tipo 2, a gente determina qual é a limitante da atenuação da banda de rejeição. Por exemplo, se eu coloco um tipo 2 aqui e 40 dB de atenuação na banda de rejeição, a gente tem aqui a resposta de magnitude dele. E na banda de rejeição, temos aqui menos 40, que foi o projetado. Tá? E aqui, justamente, os polos e zeros característicos do Chebyshev. Tá? Então, vamos colocar aqui um passa baixa, sei lá, de primeira ordem. Então, esse é o comportamento esperado do nosso software. Repare o seguinte, se eu coloco aqui 45,
isso aqui, essa frequência de corte com esse tipo de filtro e essa resposta, o software me fornece aqui qual é os valores dos componentes RC que eu coloco no meu circuito para dar essa curva, tá? Então a gente vai ver isso também, tá? E de forma oposta, eu posso determinar aqui, vamos supor que eu tenho um resistor de 15K e um capacitor de 100 nano. Qual que é a frequência de corte desse meu filtro, né? É uma frequência de 106,10 Hz, tá? Então, essa ferramentinha também de calculadora RC é muito útil. Muitas das vezes eu precisei, né, de fazer esses cálculos rapidamente. Às vezes você tem um resistor, mas está faltando um capacitor, ou o oposto. E aí, qual que é a frequência que você consegue com aquele resistor que você tem na mão? Então, uma calculadorinha dessa daqui te ajuda bastante, tá? Então é isso, pessoal. A gente mostrou o software aqui. Ele vai ficar mais legal quando a gente colocar as três curvas do nosso experimento real aqui, tá? Então, vamos para o experimento, pessoal. Bem, que nós temos o osciloscópio da Rigol, o DHO924S, em que a gente vai fazer o que com ele, pessoal? A gente vai traçar o diagrama de Bode nele. E como é que eu faço isso? Aqui nós temos o osciloscópio ligado, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, nesse Rzinho, e depois a gente vai aqui em Bold. Tá escrito Bold aqui, tá meio ruim de enxergar, mas tem o Bold Plot. A gente clica aqui. E aqui a gente vai selecionar, deixa eu ver se eu consigo chegar mais próximo aqui a câmera. A gente vai selecionar a origem do canal, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui essa luz. Não, não ficou legal manter. A gente selecionar a origem do canal. Então, primeiramente eu vou ligar aqui o gerador de bold plot on. Ele vai entrar no modo de bold, tá? E aqui do lado eu tenho o canal 1, que representa a entrada, e a saída eu vou colocar no canal 2. Então aqui eu tenho o canal 1, a entrada, e o canal 2 representando a saída. Lembrando que entrada e saída é de quem? É do meu sistema que eu quero traçar o bold. O que é o diagrama de bold? É a resposta em frequência do meu sistema. Lembra como que eu faço a função de transferência de um sistema? É a tensão de saída sobre a tensão de entrada, né? VO sobre VI no domínio da frequência. Então, essa é a minha função de transferência. Então, o 2 representa o meu VO, saída. O 1 representa o meu VI, entrada. Então, é com isso que ele vai calcular o meu bold. Mas é uma resposta em frequência. Então, ele precisa de ter um sinal de excitação, que ele vai injetar no meu circuito. E qual é esse sinal? Aqui atrás do osciloscópio temos uma saída de sinais, que é justamente do gerador de função. Quando a gente clica nesse menu Bold Plot, ele já entende, quando a gente liga aqui, que ele irá usar o gerador de função, tá? E vai fazer uma varredura em frequência. E em qual frequência? Ó, primeiramente, só finalizar aqui, aqui vai mostrar a curva logarítmica e aqui uma certa filtragem do sinal, tá, do osciloscópio. Em qual frequência? Ele tem justamente aqui uma start freq e um stop freq, que é a frequência inicial de varredura e a frequência final de varredura, tá? Então vamos colocar aqui para o nosso teste, experimento, 10 Hz de start frequency e 100 kHz, 100 kHz de stop frequency, tá? E aqui eu tenho o número de pontos em que ele vai plotar, fazer essa varredura, né? Quanto mais pontos eu colocar, mais precisa, com maior resolução vai ficar o meu sinal, tá? Porém, ele vai demorar muito mais para você fazer essa varredura, tá? O máximo de pontos aqui desse osciloscópio é 300 pontos. Com 300 pontos, uma varredura como essa, de 10 a 100K, demorou em torno de 20, 25 minutos, tá? Eu vou colocar aqui 100 pontos, tá? Que para não ficar muito demorado isso aqui,
como se trata apenas de ah, uma explicação e uma demonstração, ó, coloquei 100 pontos do OK. Então, eu vou fazer uma varredura de 10 Hz até 100 kHz com 100 pontos de resolução, tá? Nessa varredura. E a amplitude do meu sinal, que é a amplitude do sinal que eu estou injetando no meu circuito, eu vou colocar de 1 volt. Ou melhor, vou colocar de 5 volts, que é o máximo dele. Por quê? Porque aqui, na próxima slide, eu vou mostrar o circuito que a gente vai analisar. Então, vou colocar 5 volts porque é um circuito passivo e não tem problema para mim. Então, vem em amplitude e coloco 5 volts, tá? Dependendo do circuito, como filtros ativos, dependendo da tensão de entrada do seu filtro, do seu amp-op, você não pode aplicar uma tensão muito alta. Você tem que tomar cuidado aqui na amplitude que está injetando no seu circuito, tá bom? No meu caso, como é um filtro passivo, que tem a característica de ter justamente amplitude, magnitude 1, né, unitário, ganho unitário, não tem problema para mim aqui, tá? Então, eu selecionei a frequência inicial, final, o número de pontos e a amplitude. Pronto, configurei todos os parâmetros necessários para a minha filtragem do meu sinal. Agora, pessoal, a gente vai fazer que tipo de experimento? A gente vai fazer esse experimento aqui, ó. Nós vamos utilizar o osciloscópio da Rigol, que já está configurado aqui na tela do Bold Plot, e vamos agora projetar o circuito, esse circuito aqui, ó, que é um circuito RC simples, é um circuito de filtro passa baixa de primeira ordem, tá? O circuito dele, eu já coloquei previamente, ele está bem aqui embaixo. Olha só, pessoal, aqui temos a ponteira do canal 1 do osciloscópio, que representa a tensão de entrada. Aqui, desse outro lado aqui, nós temos a ponteira que representa o canal 2 do osciloscópio, que é a tensão de saída do meu circuito. E aqui nessa ponteira cinza é justamente o sinal que eu injeto no circuito, que eu estou excitando o meu sistema, tá certo? Que é o meu gerador, nesse caso. Eles estão todos conectados ao mesmo terra, aqui, e aqui é o meu circuito. Ignore isso aqui por hora. Aqui eu tenho um circuito passa baixa, um resistorzinho aqui, nesse caso de 1K, e um capacitorzinho aqui por volta de 22 nano. Conforme está mostrando ali no nosso slide, se o resistor fosse de 1K e o capacitor de 22 nano, teríamos uma frequência de corte de 7,23K aproximadamente, tá? Só que reparem, pessoal, ali é um resistor de 1K. Só que na prática, será que ele tem 1K mesmo? Eu tenho que medir. E como é que eu vou medir ele? Eu vou medir com esse equipamento aqui, ó, que é o nosso amiguinho multitester, tá? Como que a gente mede ele? É um equipamento bem legal, tá? Ele consegue medir resistência, capacitância, indutância, diodos, transistores, tiristores, consegue medir também, decodificar protocolo de infravermelho, tá bom? Hoje a gente vai mostrar aqui para vocês o comportamento do resistor e capacitor. Ó, vou colocar aqui nos terminais aqui, ó, esse conectorzinho, aperto para ele fixar, tá fixado, e aperto o Start aqui, ó. Ó, tá testando. E olha lá, temos um resistor de 999,2 ohms. Essa é a real resistência que eu tenho no meu circuito, tá? Então, como é um circuito filtro passa baixa, cadê? Vamos voltar aqui no meu circuito e usar a calculadora. Então, temos aqui um resistor de 999,2 ohms. Vou projetar um filtro passa baixa.
Então, eu vou voltar aqui no circuito, colocar ele de novo no circuitinho. E vamos agora medir o valor do capacitor, tá? O valor do capacitor é como? Pego aqui de novo o testador e coloco nesses terminais aqui. Olha lá. Esse aqui é um capacitor de 26,36 nano. Então, eu irei aqui agora no meu software e vou colocar em nanofarad, igual está mostrando aqui. É 26,36, tá? Ó, se a gente voltar aqui para o software, coloquei aqui, ó, 26,36. Se eu calcular, pessoal, opa, tem algo errado. Aqui está em ohms. Se eu calcular, pessoal, aqui ó, vai dar uma frequência de 6.042 Hz, tá certo? Essa é a frequência de corte do meu filtro passa baixa. Então, veja que no mundo ideal, ele daria 7,2 kHz, mas no mundo real, ele está dando 6,042 kHz, tá certo? Então, com essa frequência calculada, a gente pode projetar um filtro passa baixa, ó, Ctrl C, Ctrl V, coloco aqui em cima, ó, passa baixa Butterworth de primeira ordem e está aqui, a gente projetou com o nosso software. Então, a gente calculou aqui pegamos os valores reais dos componentes, filtro RCzinho, voltamos para o software, calculamos com a calculadora e vamos agora projetar. A gente projetou aqui a curva, a resposta em frequência dele simulada. E a resposta assintótica é essa daqui. Ou seja, que aqui seria a frequência de corte, ó, é justamente onde está caindo 3 dB. Ó. Então, pessoal, vou colocar aqui, ó, marcar para vocês com o botão esquerdo do mouse eu consigo mostrar qual que é a frequência de corte. Ó. Cadê? Aqui, mais ou menos. Mais ou menos por aqui, ó. Tá dando 6. Eu tinha projetado aqui 6.042, 6.1, é porque aqui está no cursor, tá? Que eu mexi um pouquinho. Tá? É a minha frequência de corte. E aqui está a minha fase, nessa mesma frequência, ó, em torno de onde cai 3 dB, aqui. Caiu 3 dB, ó, que é mais ou menos, ficou um pouquinho mais próximo, menos 45 graus, tá? Isso foi justamente o que? O projeto e a simulação do meu filtro. E agora na prática, como será que é o comportamento dele? Vamos ver. Temos aqui então o nosso circuito, tá? Então o filtro RC, deixa eu colocar o capacitorzinho aqui, ó, novamente. Lembrando que é esse filtro, circuitinho aqui que a gente vai projetar, ó. Então tem um resistorzinho e um capacitor que vai por terra, tá? Resistor, capacitor. Aqui na entrada, novamente, é um canal 1 para monitorar a entrada, canal 2 monitora a saída e o gerador de função, que é a ponteira cinza, está sendo injetada na entrada do circuito, que é justamente o circuito RC. Agora, vamos voltar aqui para a tela do osciloscópio. Bom, tudo configurado, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês que essa varredura em frequência demora um certo tempinho. Então, vou mostrar para vocês aqui, colocar o meu celular aqui do lado, ó, para vocês verem. E quando eu der o Start aqui, nesse botão Start, ele vai começar a fazer a varredura em frequência do meu circuito, tá? Então, e aí vai demorar um pouquinho. Então, ó, ele deu Start, eu vou iniciar aqui também, cronometrar o tempo de duração. O que ele está fazendo aqui, pessoal? Nesse exato momento,
aqui nesse canto superior aqui, ó, tá vendo? Ele está mostrando a frequência atual em que ele está gerando o sinal para injetar no circuito. E quando ele gera esse sinal, ele mede a tensão e a saída, tá? E faz justamente a função de transferência do circuito pra, e o bold justamente para pegar a magnitude e fase. Então aqui, talvez fique ruim para vocês verem, mas aqui ele está mostrando, cadê? Tá bem aqui, um em cima do outro. A magnitude e a fase estão em torno de zero. Por quê? Como é um filtro passa-baixa passivo, a magnitude de 0 dB quer dizer que não tem atenuação nenhuma, o sinal está passando livremente. E como se trata de um filtro passa-baixa, em frequência aqui está em torno de 14 Hz, ele vai deixar passar essa frequência, e como está bem no início, não há nenhum desvio de fase, tá? Então está em torno de 0 graus também. Então, neste canto, nós vemos as medidas em graus, e neste canto, nós vemos as medidas em dB, em decibéis, tá? Então, a gente consegue aqui, olhando o osciloscópio, ver o diagrama de Bode, de magnitude e fase, tá? E eu vou deixar passando aqui o, o sinal, tá? Vou deixar assim. E quando finalizar a varredura, eu mostro para vocês em detalhes o que ocorreu, tá bom? Então vamos aguardar até finalizar a varredura do sinal que está saindo de 10 Hz, indo até aqui o canto de 100 kHz, tá bom? Então vamos lá. Pronto, pessoal, olha só. Finalizou, olha lá. Vamos parar aqui, ó, 9 minutos e 57 segundos, tá? Isso foi para plotar o nosso diagrama de Bode de 100 pontos, né, nessa varredura, tá? Então aqui a gente vê no osciloscópio o Bode do nosso sinal, o que é algo bem legal. O que ele representa? Aqui tem uma curva em vermelho, que é essa daqui, que está representando a magnitude, que ó, ela inicialmente começa com zero, e quando chega na frequência de corte, que é em torno de 6K, ela começa a cair. E cai quanto? 20 dB por década. Já a fase, que eu olho por aqui, por esse eixo aqui, ela começa em zero e começa a cair, de modo que quando chega na frequência de corte, que é em torno de 6K, ela está em menos 45 graus. E quando chega no final, né, no caso 10, uma década depois, ela chega por volta de menos 90 graus, que é justamente o comportamento do nosso filtro passa-baixa. Então aqui, pessoal, a gente fez justamente o levantamento da resposta em frequência do nosso filtro passa-baixa. Vamos mostrar agora ele no nosso software. Então, a gente vai tirar aqui o pendrive e vamos colocar no osciloscópio. E vamos aqui no menu, a gente vem nesses três risquinhos aqui, que é o menu. Ó, deixa eu ver. Aqui, a gente vem em Saving, que é a terceira aba. E depois a gente vem aqui, já está selecionado para o disco USB. Eu vou salvar. Ele vai salvar como nome Rigol DS, que eu vou alterar aqui no computador. Tá? Então, eu vou tirar e vou colocar no computador. Vamos voltar para o computador. Aqui, a gente vem carregar o arquivo CSV. Ele vai estar aqui em Rigol DS. Vamos colocar, e alterar o nome dele para filtro passa, filtro passa baixa. Tá? E vamos carregar ele. Ao carregar, olha só que legal. Aqui nossa varredura foi um pouco menor, uma década antes, então a gente reduz e atualiza o gráfico. E está aqui.
Olha só que legal. O que que nós temos aqui, pessoal? Nós temos três curvas. A em preto representa a curva assintótica do bold ideal. A em azul tracejado nós temos a simulação. E a em vermelho tracejado nós temos a curva levantada pelo osciloscópio Rigol. Então, se a gente olhar aqui, ó, e der um zoom nesta região e ficar olhando aqui em cima, quando cair 3 dB no dado da Rigol, é onde a gente tem a frequência de corte real. Essas oscilações aqui são do equipamento, tá? A gente está fazendo uma varredura extremamente complexa, que não é qualquer equipamento que tem isso, então tem umas certas oscilações do sistema, tá? Ó, quando der em torno de... É por aqui mais ou menos, eu clico com o botão direito, ó, e vai estar em torno, tá dando ali, lá em cima, 6.6, 6.6, tá? Tá dando lá em cima. A diferença de 6.6 para 6.1, né? Estamos falando aí de por volta de 500 Hz, mas é por causa devido a essa oscilação aqui, que eu poderia chegar um pouquinho mais próximo, tá? Então vai estar nessa vizinhança aqui, em torno de 6.6. Mas por que que não se aproximou? Bom, pessoal, temos que lembrar que eu estou com esse circuito aqui, desse jeitinho aqui. Eu tenho diversos fios, jumpers, e estou numa protoboard com componentes com terminais extremamente grandes e oxidados e antigos. Então, todos esses fatores me fazem inserir aos componentes, ao resistor e ao capacitor, componentes parasitas, isto é, capacitâncias e indutâncias parasitas. A indutância está atrelada a todos os terminais do nosso componente. Então, o terminal ele é feito de material condutor, não é? Que é as perninhas do resistor aqui. Então, essas perninhas aqui, por ser material condutor, ele vai ter uma indutância, tá certo? E como elas estão separadas a uma certa distância, então também tem uma capacitância. Então, esses fenômenos de indutância e capacitância estão presentes em todo o componente real, em todo o resistor real, tá? Que não estão presentes na minha simulação, tá certo? Além disso, esta protoboard também é feita de materiais condutores, então tem vários condutores aqui, então, portanto, também tem outra indutância parasita na protoboard. E esses furinhos aqui estão espaçados também a uma certa distância, então também tem uma capacitância parasita aqui. Então, os fenômenos de capacitância e indutância parasitas adicionais, e esses dos meus jumpers também, aqui e aqui, nos fazem distanciar um pouquinho da minha curva idealizada, que é essa daqui, tá certo? E da minha simulação. Então, a simulação nos diz que vai passar por aqui a frequência de corte, e de fato ela passou por essa região aqui. A gente pode fazer agora, conhecendo a resposta real do nosso circuito e as imperfeições, ajustar o nosso filtro, tá certo? Então, por isso que é fundamental nós termos todo esse universo integrado, o software que analisa os dados do osciloscópio e um osciloscópio que seja capaz de traçar o diagrama de Bode para a gente. Vou mostrar para vocês agora um filtro passa alta em ação, tá? Então a gente vai voltar para cá e vamos aqui montar o filtro passa alta. Ele já está aqui, a gente vai medir usando de novo o nosso equipamento de tester. Coloquei o capacitorzinho e vamos medir. Testando. Deu 15,30 nanofarads. Tá aqui, ó, capacitorzinho de 30. Eu vou voltar para o software e colocar aqui 15,30 nano. 15,30 nano, tá aqui. Agora vamos pegar o resistor, tirar ele, colocar na protoboard, é um filtro passa alta. Então, como que é o filtro passa alta? Esse circuitinho aqui, ó. Tá?
esse circuitinho aqui. A gente só vai inverter a ordem. A gente vai colocar agora o resistor e vamos medir a resistência do resistor, tá? E no nosso circuito aqui, opa, deixa eu colocar aqui e medir. Olha lá, tá dando 10,35. Então, 10,35K. Com esses dois valores, ó, vai me dar uma frequência de corte de 1005 Hz. Então, eu venho aqui e vou projetar agora o meu filtro passa alta. Então, eu venho aqui em cima e coloco passa alta. E vou atualizar. Vou remover aqui os antigos. Então, eu tenho agora um filtro passa alta. Então, se eu marcar lá, aqui em torno de 1 kHz, ele vai ter a minha frequência de corte, tá certo? Vamos agora fazer o mesmo processo para levantar a curva do meu filtro passa alta na prática. Como eu faço? Ó, aqui eu vou tirar o canal 1 e colocar na entrada do capacitor. O capacitor está aqui. O canal 2 eu vou colocar na outra perninha do capacitor e o resistor eu vou colocar por terra. Pronto. Mesmo circuito. Só que agora, em vez de ser resistor é capacitor, em vez de capacitor é resistor, né? Inverte. Esse é um filtro passa alta. Para quem não lembra, tá ele aqui, ó, passa alta, tá? Vamos aqui na tela a gente está vendo os valores teóricos, mas na prática a gente viu que o, o, o valor é um pouquinho diferente, vai dar em torno de 1005 Hz, tá? Vamos voltar para a tela do osciloscópio e refazer os testes, tá? Então vai demorar em torno de 10 minutos novamente. Eu vou iniciar aqui, é só para iniciar, como é a mesma configuração, é só dar play novamente. Então, eu vou iniciar a gravação, reiniciar aqui e vamos lá. Bom, agora a gente está testando um filtro passa alta de primeira ordem, tá? Novamente, o canal 1 está monitorando a tensão de entrada, canal 2 tensão de saída. Saída pela entrada é a função de transferência do sinal. Vamos aguardar o sinal finalizar, tá? Para a gente analisar o bold do circuito. E aí, pessoal, o sinal chegou ao final, novamente em torno de 10 minutos, tá? E olha só o que nós temos aqui agora. Nós temos o efeito oposto do filtro passa-baixa. Enquanto o passa-baixa iniciava em zero e caía na frequência de corte, o passa-alto ele já inicia em menos, ah, teoricamente menos, aqui menos 40 dB, menos 45 dB aproximadamente. Ele e vai ficar em zero quando superar a frequência de corte. Então, o que a gente consegue ver justamente aqui, essa curva bonita aqui em vermelho, ó, é o comportamento passa alta. E como a gente comprova isso também? A gente comprova também olhando a fase, que começa em 90, a gente olha desse lado de cá a escala, está em torno de 90 graus, e cai para zero, na mesma faixa de frequência. Legal, né? Vamos agora analisar o mesmo gráfico do nosso software, com mais detalhes. Então, a gente vai espetar no osciloscópio e fazer o mesmo procedimento. Vamos em salvar. Pode salvar com esse mesmo nome. Salvamos. Agora, vamos colocar no computador. E carregar aqui
filtro, esse aqui agora vai ser filtro passa alta. Vou carregar o filtro passa alta. E olha só que legal. Já está plotado aqui. Aqui de cara a gente consegue ver o quê? Olha só. Que os três comportamentos no início são muito próximos, isto é, a frequência zero ali, próximo de zero, no caso 10 Hz aqui a gente está mostrando, está em torno de menos 40 dB, tá? Depois, quando chega em torno de 10 Hz, eles terão aqui menos 20 dB, e quando tivermos na frequência de corte, está em torno de menos 3 dB, tá? Ou seja, daqui para trás, para as baixas frequências, ele tem um decaimento de 20 dBs por década. Tá? Então, a gente voltar para cá, ó, aqui no início, ter menos 40 para cá, menos 20, temos 20 dB de queda. Ou seja, é um comportamento passa alta. Por quê? Porque quando a gente supera a frequência de corte, o sinal deixa de ser atenuado. Ó. Então, ele vai estar por volta aqui, ó, de 0 dB. Tá? O mesmo ocorre com a fase. Ó. A fase começa em 90, que é o que a gente está vendo em vermelho aqui também, está em 88, muito próximo do ideal. Na frequência de corte, ela está em torno de 40 45, 45, vou dar um zoom ali também, ó. Pegando aqui mais ou menos, para a gente ver o comportamento das duas. Então, se a gente der o zoom aqui também, com maior precisão, ó, por aqui, tá? É, isso mesmo. Isso mesmo. E aqui o que a gente vê também no plano complexo é que o nosso passa alto, ele possui não somente um polo, mas também um zero. Um zero onde? Um zero na origem, porque é um zero de transmissão. Então ele não deixa transmitir, né, justamente o sinal na frequência zero, em DC, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Mata o sinal em DC e deixa passar em frequência de corte acima, né, do sinal acima da frequência de corte, tá? E agora, pessoal, vamos testar o que ocorre quando eu tenho um filtro passa baixa em cascata com filtro passa alta. Porque a gente pensa, olha, um filtro passa baixa, ele deixa passar tudo abaixo daquela determinada frequência. E um filtro passa alta deixa passar tudo acima daquela determinada frequência. Então, quando a gente une os dois em cascata e injeta um sinal que passa por os dois circuitos, ou dois estágios, espera-se que o sinal que passe lá na saída seja somente o que fica entre as duas frequências de corte. Isto é, a gente volta para cá, a gente está falando desse terceiro aqui. Ó. Então, um filtro passa alta, deixa passar uma frequência acima da frequência de corte, e um filtro passa baixa, deixa passar uma frequência, sinais abaixo da frequência de corte. Então, quando eu coloco eles em cascata aqui, por exemplo, opa, aqui, por exemplo, é, deixa eu me tirar aqui. Aqui. Será que ele vai dar esse comportamento aqui? Sim ou não? Vamos testar. Eu já sei a resposta. É, aqui está o circuitinho, vamos montar, tá? Então vamos inicialmente fazer igual está no circuitinho aqui, tá? É, colocar um passa alta e um passa baixa na sequência. Então vou colocar aqui passa alta que já estava conectado, a perninha dele aqui, e agora conectar o passa baixa. Aí a entrada vai ser no passa alta e a saída vai ser no passa baixa. Esse circuitinho aqui, tá? Passa alta e passa baixa. Hum. Será que vai funcionar? Sim ou não? Ora, eu lembro que estava em torno de. Ah, tá aqui, a frequência de corte do filtro passa. Esse aqui é do passa alta, mil e pouco. E do passa baixa estava em torno de 6,2K, se eu não me engano, tá?
Vamos fazer o teste. Vamos botar aqui então o filtro passa faixa de primeira ordem com frequência de corte inferior de 1005 e a superior de, eu acho que era 6.2. Vou colocar isso aqui que eu não. Opa, vou colocar essa frequência aqui que eu não me recordo. Aproximadamente isso daqui. Tá, então vai variar daqui até aqui. Será que a gente vai conseguir esse comportamento aqui? É o que a gente vai ver na prática, tá? Então, vamos para cá, para a nossa bancada, e vamos repetir os testes, né? Estamos com os circuitos em cascata, e são circuitos passivos. Um estágio passivo em cascata com outro estágio passivo. O que vai acontecer? Vamos descobrir aqui, ó. Vamos repetir, fazer mais um teste. Então, e start. Assim que finalizar a varredura, eu volto aqui. Ok, senhores, então finalizou aqui, tá? Deu os 10 minutos e olha só o que nós temos. Nós temos o filtro passa-faixa. Será que é ele? Não é? Vamos observar aqui, ó. Observe que há um caimento no início da frequência em torno de 0 Hz e um outro caimento em torno de 100 kHz. E no meio existe, de fato, uma, uma faixa, uma banda em que o sinal se aproxima ah, do 0 dB. Tá? E a, a fase há um deslocamento de 90 para em torno próximo de menos 90. Então, aqui no osciloscópio, a gente consegue observar o sinal com esses detalhes. Só que agora o software a gente consegue aprimorar essa análise, né? Então, vamos ver como é que ele se comporta. Eu vou tirar aqui. Eu vou salvar no pendrive. Salvamos. Agora vamos para o computador. Salvamos ele no pendrive e vamos carregar aqui. Então aqui está nosso passa-faixa. Vamos carregar e vamos salvar de filtro passa-faixa. Ok, filtro passa-faixa. E aqui está. Observe aqui, pessoal. O que aconteceu? Se nós olharmos aqui o espectro abaixo da primeira frequência de corte, ou seja, olhando para o filtro passa altas, há um comportamento de 20 dB por década do sinal. Ó. Há um caimento aqui que estava em menos 20 e aqui no início menos 40. Ou seja, há um decaimento aqui para cá, né, baixas frequências de 20 dB por década, o que é esperado. Só que na região de interesse, que seria aqui idealmente de 1 kHz, olha para quando ele já atenuou o meu sinal em menos 10 dB, tá certo? E na outra frequência de corte, ele atenuou em menos 6.6, ou seja, menos 10 dB de atenuação. E depois, como se comportaria um filtro passa-baixa, acima dessa frequência ele vai atenuar os 20 dB por década, que é o que acontece aqui. Só que houve uma atenuação na banda de passagem, né? Então, o filtro passa-faixa ele não se comportou uh, da forma como esperado, que seria aqui em cima, né? Estamos falando de uma atenuação de mais de 10 dB, quer dizer, em torno de 10 dB. Por que isso ocorre? Isso tem uma explicação. Ocorre que os filtros, uh, eles, aqui, ó, se a gente observar,
eles são estágios, a gente pode encarar ele com os dois estágios passivos. Então, você tem elementos de resistores e capacitores. O primeiro estágio, que é esse daqui, ele é o passa alta, e o segundo é o passa baixa. Só que acontece que o passa baixa, visto do do primeiro estágio, do passa alta, ele se torna uma carga e ele acaba consumindo, drenando corrente. Então, essa impedância adicional no filtro passa alta degrada o desempenho da sua frequência de corte. Então, ele acaba degradando o desempenho dele, tá certo? Por quê? Porque está drenando mais corrente. Então, idealmente, uh, seria necessário que o segundo estágio não consumisse corrente, ou seja, altíssima impedância. Por outro lado, se a gente olhar agora o segundo estágio, o primeiro estágio age como uma carga, uma limitação de corrente, na verdade, para o segundo estágio. Ou seja, para o segundo estágio, o ideal é que o primeiro estágio fosse capaz de fornecer a corrente necessária, a potência necessária para ele poder filtrar e não interferisse aí com uma impedância distinta que varia com a frequência. Tá? Então, quando a gente coloca um filtro de primeiro estágio em cascata com o do segundo estágio, ocorre uma interação, tá, entre os dois elementos passivos, e aí um filtro interfere, degrada no desempenho do outro. Como solucionar esse problema? Por meio de bufferização do sinal. Tá? Então, por meio de filtros ativos. Os filtros ativos têm diversos benefícios perante os passivos. Tá? A gente só não vai simular e implementar aqui porque atualmente aqui na FAPA nós estamos sem componentes PTH, 6 PTH. Então, vai ficar para os próximos vídeos, tá? Então a gente resolve isso com bufferização. Então um buffer formado por um amplificador operacional, ele tem a característica que a gente precisa, que é a impedância de entrada infinita, que seria perfeito para colocar aqui para substituir o meu passa baixa, e uma impedância de saída nula, idealmente, ou muito baixa, que é ideal para colocar aqui no meu passa alta. Ou seja, se eu colocar um buffer no meio dos dois, eu agrado ambos os estágios, e aí eu consigo tratá-los de forma isolada, mas que quando em cascata ele implementa assim o filtro passa faixa, que é esse que está aqui, certo? Então, ah, aí está a demonstração, tá? Do filtro passa baixa, passa alta, passa faixa, todos sendo simulados no nosso software desenvolvido aqui na Faplo e validados aqui utilizando esse equipamento de altíssimo desempenho, que é do osciloscópio da Rigol, né? E fazendo esses trocas de experimentação e simulação aqui em tempo real para vocês. Então, espero que tenham gostado. Para mais informações, acesse o nosso site lá da Faplo. Lá nós temos todas as informações do nosso software, tá? Que está disponível para versões de Windows, tá bom? Então, muito obrigado e tchau, tchau.